O crescimento espiritual não é automático. É preciso querer crescer. É preciso se esforçar para crescer e persistir crescendo em Deus. Graça e paz a todos. Eu me chamo Wagner Melo. Nós estamos em mais um devocional Café com Deus Pai. E nesse devocional de hoje vou te mostrar como a falta de crescimento espiritual entristece o Espírito Santo de Deus, os 3 obstáculos a todo crescimento espiritual e te dar 3 passos simples para que você possa crescer muito espiritualmente na sua caminhada cristã. Veja o que diz o texto, Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O escritor ele começa, em todas as áreas da nossa vida, devemos estar em constante processo de aprimoramento. No que diz respeito à vida espiritual, não é diferente. Aqui eu aproveito o ensejo para nós desenvolvermos o primeiro tópico que eu te apresentei. Por que a falta de crescimento entristece o Espírito Santo de Deus? Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 2. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-lo com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês são carnais. Isso é Paulo escrevendo à igreja de Corinto, uma igreja marcada pela manifestação dos dons espirituais, mas também carimbada pela imaturidade espiritual. Há um texto também forte como esse em Hebreus capítulo de número 5. Hebreus capítulo de número 5, versículo 12. Vou ler para vocês. Pois quando já deviam ser mestre, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente a necessidade de que alguém lhe ensine quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. O escritor aos Hebreus está abordando como eles não prosseguiram crescendo espiritualmente. E qual é a problemática, irmãos, de nós não crescermos espiritualmente? É que existe 3 processos de Deus agindo na nossa vida. Existe Deus por nós, Deus em nós e Deus através de nós. Eu vou te mostrar isso nesse texto que está aí na sua tela, Efésios capítulo 2. Se você ler todo o Efésios capítulo 2, você vai perceber que o pecado era contra nós e nós não conseguiríamos reverter essa situação. Mas o verso de número 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Esse versículo está falando sobre Deus por nós. Ainda no capítulo 2, só que agora no versículo 10, vai falar sobre Deus trabalhando em nós. Pois Paulo diz assim, pois somos feitura dele. Essa palavra escrita, feitura, ela traz a origem de poema. É como se nós fôssemos o poema de Deus. Deus está escrevendo a nossa história. Deus está escrevendo em nós. Só que quando nós somos imaturos, nós paramos nessas 2 fases. Deus por nós, Deus em nós. Nós não avançamos para Deus através de nós. Porque Efésios continua dizendo, criados em Cristo Jesus para as boas obras. A igreja de Corinto, os cristãos que Hebreus escreveu, são cristãos que pararam nessas 2 primeiras etapas. Deus por mim, Deus em mim. Mas cadê o Deus através de mim? Porque aí, Deus por mim é a salvação. Deus em mim é o processo da santificação. Mas Deus através é o cumprimento da missão. Jesus disse assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós precisamos crescer. E quais são os 3 obstáculos para o crescimento espiritual? O primeiro, conformismo.
comodismo espiritual, contentar-se com o básico e não buscar o mais de Deus. Sabe a visão do profeta Ezequiel, que as águas estão no tornozelo? Não, tem águas aqui no meu tornozelo, tá bom. Mas Deus está nos convidando. Veja o que ele diz, nesse texto lemos que Paulo destaca a importância do crescimento. Deus está nos convidando a crescer, porque a estagnação é morte. Não crescer é viver aquém do projeto de Deus para a minha e para a sua vida. É por isso que o inimigo das nossas almas luta para que nós ficamos acomodados. Exemplo disso nós podemos lembrar em 1 Samuel 3, os filhos de Eli. Eles não cresceram, eles não amadureceram para servir, eles queriam ser servidos. Tanto é que o texto diz que eles garfavam do altar, do sacrifício, ao invés de cumprir o mandamento de Deus. Então, o comodismo espiritual é um dos grandes obstáculos para o crescimento espiritual. O segundo obstáculo são as distrações. Uma vez eu fui muito impactado com uma irmã que ministrou na igreja e ela disse essa seguinte frase: como queremos ouvir Deus se andamos tão distraídos? Então, cuidado com as distrações. Mas um outro obstáculo para o crescimento espiritual são as influências negativas. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não é estraga-prazeres. Entenda isso. Deus não é estraga-prazeres. Mas se você não puder levar Deus para os prazeres que você desenvolve com seus amigos, logo, logo, esses prazeres estragarão a sua vida. Então, o que você desenvolve com os seus amigos pode ser chamado de culto, porque nós temos a mentalidade de que culto é aquilo que eu presto em 2 horas, 2 vezes na semana. Às vezes a pessoa só vai ao domingo. Para Deus, não, culto é tudo que eu faço. Eu durmo para a glória de Deus, eu acordo para a glória de Deus, eu vou trabalhar para a glória de Deus. Em tudo que eu estou fazendo, tudo na nossa vida é espiritual, porque visa glorificar a Deus, porque em todo tempo as pessoas estão nos observando. Então, se você não tomar cuidado com as suas influências, ela pode levar você a tirar os olhos do sobrenatural e colocar os olhos na terra, nas coisas naturais. E a Bíblia nos convida sempre a estarmos olhando para o alto, porque é de lá que nos vem o nosso socorro. O terceiro obstáculo a todo crescimento espiritual, a falta de prioridade. Que sejamos verdadeiros, irmãos. Às vezes nós falamos assim, eu não oro porque eu não tenho tempo, eu não estudo porque eu não tenho tempo. Não é que nós não temos tempo. Não nos falta tempo. Está nos faltando prioridade. Nós temos tempo para tudo aquilo que nós priorizamos. Eu sei que são verdades confrontadoras, mas essas verdades nos libertam. Ela nos faz crescer, porque Deus quer agir por você, em você, mas a obra só estará completa quando nós vemos Deus através de você, através de mim. Como diz aquele hino, né? Através de mim, Jesus clareia. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Agora, como, irmão Wagner, eu posso crescer espiritualmente? Uma das formas de nós crescermos espiritualmente é fazermos o inverso do que são os obstáculos do crescimento. Se as más companhias te afastam de Deus, as boas companhias, elas te aproximam de Deus. São aqueles que eu chamo de seres humanos fontes. A cada encontro que você tem com ela, ela te devolve você a si mesmo um ser humano melhor. Eu costumo dizer que elas são pessoas fontes, são pessoas que têm amadurecimento espiritual. Elas nos fazem enxergar falhas em nós, mas também potencialidades que estão enterradas em nós e Deus as usa para despertar elas em nossas vidas. Então você tem que se relacionar com pessoas que te aproximam de Deus. Você tem que desenvolver também um relacionamento com Deus, porque existem momentos na minha e na sua vida que o colo do pai não vai resolver, o colo da mãe não vai resolver, mas a presença de Deus vai nos sustentar. Nós vemos isso no momento em que Jesus orou. Ele chama 3 discípulos para estar com ele. Ele se ausenta um pouquinho mais para frente, ele volta, os 3 discípulos estão dormindo.
E a Bíblia diz que eles estavam dormindo porque eles estavam exaustos, eles estavam cansados. Mas enquanto os 3 discípulos não pôde consolar a Jesus, a Bíblia diz que veio um anjo, aleluia, veio um anjo e consolou Jesus. Quando não houver consolo e conforto na terra, creia, meu irmão, creia, minha irmã, haverá um conforto e um consolo do céu. Quando Deus não conseguir encontrar um ser humano para ministrar consolação à sua vida, um anjo de Deus se colocará no seu caminho para trazer palavra de consolo. Mas não desista. E outra questão para que nós possamos crescer espiritualmente. A Bíblia diz assim, que se alguém quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. A expressão siga-me, que é usada em Mateus, no grego significa pisar aonde eu piso. Se você seguir os mesmos passos do Mestre, Jesus, não tem como você não crescer espiritualmente. Compartilhe esse devocional para 3 pessoas e faça uma declaração de fé comigo aqui nos comentários. Eu vou continuar crescendo para a glória de Deus. E se você quiser estudar comigo, o link do meu curso Cristo Revelado no livro do Gênesis está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Vem estudar comigo, é um preço bem acessível para que você possa estudar, tá bom? Ali eu entrego tudo que eu tenho aprendido. Estou cursando bacharel de teologia, minhas aulas voltam agora segunda-feira. E eu estou com alegria aqui, irmãos, compartilhando tudo que eu tenho aprendido, tá bom? Deus abençoe você, um forte abraço, me ajude a atingir os primeiros 1000 inscritos aqui no canal Conectados. Fique com Deus e que você continue crescendo em Deus.